dando continuidade à nossa série de panorama do Novo Testamento, nesse módulo das cartas paulinas. No nosso último encontro, nós entramos nesse novo subgrupo, né, das cartas do apóstolo Paulo, que nós estamos chamando aí de as cartas da prisão ou epístolas da prisão, que são as cartas que Paulo escreveu a partir da prisão em Roma, a sua primeira prisão em Roma, ou melhor, a sua primeira viagem a Roma. Paulo sempre quis chegar a Roma, mas ele chegou de um jeito que não era o que ele esperava, mas ele foi para Roma, né? Então, por ocasião da sua prisão, Paulo estava contido, ainda que com certa liberdade, mas aproveitou esse momento não só para pregar em Roma, mas também para pastorear algumas das igrejas e um dos seus companheiros através dessa escrita de cartas. Hoje nós vamos falar mais especificamente da carta que Paulo escreveu aos Efésios, a carta que é escrita a Éfeso. E essa é uma carta muito querida na história da cristandade. Ela tem sido chamada ao longo da história de a rainha das epístolas, a rainha das cartas. Primeiro porque ela trata de temas que são centrais ao Evangelho. Ela é uma carta muito sistemática, ela é praticamente um tratado teológico. Enquanto as demais cartas nós vemos, no caso de Paulo, também dos outros autores, nós vemos um cuidado com um povo específico, ou seja, tratar de problemas específicos, às vezes de picuinhas entre irmãos da igreja, citar problemas que são muito específicos de uma localidade. A carta que Paulo escreve aos Efésios, ela tem um cunho muito mais geral, ela é muito mais aplicável de maneira geral em qualquer tempo, em qualquer cultura. Parece que Paulo estava, de fato, escrevendo um tratado teológico. Isso parece um pouco também com a carta que ele escreve aos Romanos, que tem ali muito do Evangelho, muito da vida prática. Mas ainda assim a carta aos Efésios é uma carta resumida, pequena, mas que trata dos temas mais caros da teologia cristã, em que fala sobre a eleição, fala sobre a graça, fala sobre a redenção, a reconciliação que existe em Jesus, sobre a unidade da igreja, sobre o novo nascimento, sobre a vida cristã, sobre batalha espiritual. São vários dos temas que são centrais dentro da teologia cristã e a gente encontra nessa carta tão pequenininha aí de 6 capítulos. Numa sentadinha a gente lê ela, né? Coisa de 30 minutos, 40 minutos a gente lê a carta toda. É uma carta muito boa para tempos devocionais, sabe? Tirar um mês para estudar só Efésios. E ler Efésios o mês inteiro, é algo muito legal de se fazer. Essa é uma carta também que ela tem uma profundidade muito grande no que diz respeito a falar sobre a igreja, o papel da igreja. Não só no sentido de o que Cristo conquistou e nos fez como igreja, isso também está no texto, mas fala muito sobre a expressão da igreja no mundo. Né, usando algumas analogias conhecidas como a analogia do corpo, a analogia do templo, a analogia da noiva, a analogia do exército. Então a igreja é comparada com essas figuras, a fim de dizer da sua atuação nesse mundo, e mostrando que a igreja é o meio pelo qual Deus vai revelar nesse mundo a sua sabedoria e a sua graça. É por meio da igreja, por meio do povo. Não necessariamente por meio de um indivíduo, mas por esse amontoado de indivíduos de todo o povo, tribo, língua e nação, não só judeus, mas também gentios, que agora, por meio de Jesus, mostram na prática quem Deus é no dia a dia. Né? Então é uma carta que tem esse caráter que é, primeiramente, muito amplo. Inclusive, nós temos uma dificuldade aqui, por exemplo, a carta começa dizendo que Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Aí a famosa saudação, né? Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Aí vem aquela pergunta, a quem Paulo está escrevendo? Aí a gente fala, simples, né? Aos Efésios. Parece simples para nós agora, mas não era tão simples há tempos atrás. Para começar, essa expressão, que vivem em Éfeso, ou de Éfeso, ela não é encontrada nos manuscritos mais antigos. Nós temos na maioria dos manuscritos, mas não nos manuscritos mais antigos, o que dá a entender que essa foi uma adição posterior, porque a tradição cristã sempre disse que essa carta foi primeiramente endereçada aos Efésios. Então, em algum tempo, aproveitaram e colocaram para quem que era, né? Diferente do que nós temos hoje, que nós temos um título, e aí você abre sua Bíblia e tem lá, né? Efésios. As cartas não tinham isso, não tinham nome,
né? Então a gente descobria tanto o emissor quanto o receptor por meio da própria carta, né? Então aqui parece que em algum momento alguém colocou essa inscrição aos Efésios, ou aqueles que vivem em Éfeso, porque a tradição diz que essa carta foi primeiramente escrita para Éfeso. Alguns, inclusive, aí tem 3 possibilidades, né, do porquê é que não tinha isso no início, ou melhor, qual é o intuito de Paulo ao escrever essa carta. Então, primeiro é o que a tradição diz mesmo, que foi uma carta direcionada a Éfeso. Outros vão dizer, isso já é a minoria, de que essa talvez seria a carta que Paulo cita em Colossenses, a carta aos Laodicenses, né? Que lá em Colossenses ele fala, olha, estou mandando para vocês essa carta, vocês leem e levem até Laodiceia para que os irmãos de Laodiceia leiam a carta. E vocês também leiam a carta de Laodiceia. Então, durante um tempo se discutiu que talvez essa fosse a tal carta de Laodiceia, mas isso poucas pessoas vão por esse caminho. E há uma terceira opção, que essa é a opção que eu acredito ser a mais coerente, e a maioria da academia também vai dizer, de que essa carta ela não é necessariamente só para Efésios, embora a carta tenha sido primeiro levada a Éfeso, mas ela é uma carta que a gente chama de uma encíclica, né? Que é uma carta que era para circular em todas as igrejas. Nós vemos algumas cartas que têm essa característica de encíclica. Se eu voltar aqui um pouquinho, nós olhamos aqui, deixa eu colocar meu laser. Então nós vemos aqui, por exemplo, a carta aos Romanos é escrita às igrejas em Roma, né? As 2 cartas aos Coríntios, às igrejas em Corinto. Já a carta aos Gálatas, não existe uma cidade chamada Gálatas. O que existia era uma região, ou seja, era uma carta encíclica, era uma carta que era para percorrer todas as igrejas que existiam nessa região, que era chamada região da Galácia. Então, era uma carta com esse aspecto já logo de cara, um aspecto que é encíclico, ou seja, circular entre igrejas. Então, nós vamos pensar, e essa é a tese que eu defendo juntamente com outras pessoas, de que essa carta, embora ela tenha primeiro chegado em Éfeso, ela tinha o propósito de também ser uma encíclica. Por isso ela é tão geral. Ela não trata de assuntos específicos, ela não trata de tretas que estavam acontecendo na igreja de Éfeso. Ela vai tratar de coisas que estavam acontecendo na Ásia Menor como um todo. Por isso ela tem esse aspecto bem geral, né? Se a gente olhar aqui, vamos perceber que aqui nós temos essa província, esse aqui é o Império Romano nos tempos do apóstolo Paulo. Então essa província toda aqui ela é chamada de a província da Ásia, onde hoje é a atual Turquia. Na verdade a Turquia hoje ela pega aqui a Ásia, a Galácia, a Panfilha, a Cilícia e até uma parte aqui da Síria. Então todo esse pedação aqui, a Capadócia, tudo isso aqui hoje é a Turquia, tá? Mas na época do Império Romano, nós tínhamos essa província que era chamada de Ásia, tá? E Éfeso era a cidade mais importante, a terceira cidade mais importante do Império Romano. E era a capital da Ásia, era a cidade mais importante da Ásia. Era uma das maiores cidades que existiam no mundo antigo. Ela, à época do apóstolo Paulo, tinha entre 200 a 250 mil habitantes. Era uma cidade muito importante, ela só perdia para Roma, que era a capital do império, e para Alexandria, que ficava aqui embaixo, né? Que era a capital da intelectualidade, né? A capital do conhecimento. A gente conhece muito bem a tal da Biblioteca de Alexandria, né? Que embora nos tempos do apóstolo Paulo já tinha sofrido alguns incêndios e perdido parte do seu acervo, mas ela ainda existia, né? A Biblioteca de Alexandria vai ser destruída de maneira completa lá por volta do século 6, 7, né? Mas na época de Paulo ela ainda existia, com as suas limitações depois de alguns incêndios que haviam acontecido. Então, atrás de Roma e de Alexandria, aí vinha Éfeso como sendo essa cidade importantíssima, né? Uma das 5 maiores cidades do mundo antigo, a terceira cidade mais importante do Império Romano. E aí, se a gente dá um zoom, né? Aproveitar aqui para dar um zoom, ó, Éfeso está bem aqui. Ela era a capital, então, da província da Ásia, e ela tinha um papel importantíssimo de ligar o Ocidente com o Oriente. Então, havia uma rota comercial muito conhecida que passava por Éfeso rumo ao Oriente. E Éfeso tinha um porto. Era um porto no rio, só que esse rio chegava até o mar, né? É interessante que hoje, se você fizer algumas pesquisas no YouTube, você vai ver que o porto hoje ele está na terra, porque o rio foi assoreando, né? E aí o mar foi ficando cada vez mais distante.
Então você encontra hoje o porto de Éfeso, mas ele é no meio da cidade, né? Porque o rio foi se afastando. Mas à época, então, havia esse trânsito, essa rodovia aquática, né? Começava no rio e chegava até o oceano e conectava a Ásia com a Europa. Então era um porto importantíssimo. Vai ver aqui, Filipos está aqui em cima, aqui é a Macedônia. Então, quem vinha da Macedônia parava em Éfeso. Quem via aqui por Roma, né, chegava em Éfeso. Então era um porto muito importante. Era a capital da província, como eu disse, era uma das cidades mais populosas do Império, era a capital tanto administrativa como judiciária e militar da Ásia. O procônsul, que era tipo um grande governador, né, da província toda, ficava aqui. O palácio dele era em Éfeso. Né? Então era um porto comercial muito importante, que dava acesso aqui ao Mar Egeu, né, e fazia essa conexão entre o Ocidente e o Oriente. Tinha importantes rotas comerciais que passavam tanto em direção ao Oriente como ao Norte, ao Sul. Então passava ali, era um lugar de muita importação e exportação. Muitos produtos chegavam até Éfeso para poder ir para outros lugares e muitos produtos chegavam até Éfeso para ser distribuído também para outros lugares. Era um centro importante também de cultura, tinha um anfiteatro muito grande, isso a gente encontra fotos desse anfiteatro até os dias de hoje, um anfiteatro para mais de 20 mil pessoas, então era um grande anfiteatro. Era um lugar de muito ensino também, de muita cultura, tanto que posteriormente, já no segundo século, foi construída a Biblioteca de Celso. Ela também hoje está só em ruínas, né? Mas foi conhecida como a segunda maior biblioteca do mundo antigo, perdendo apenas para a Biblioteca de Alexandria. Então era um polo muito importante, com mercados, com infraestrutura, era um centro então aí cultural muito importante. Esse relato do anfiteatro aí que cabia entre 20 mil, 25 mil pessoas, ele tem lá em Atos capítulo 19, né? Quando Paulo vai ser ali interrogado, ele está nesse anfiteatro que existe até os dias de hoje, as suas ruínas. Se a gente der uma aproximada um pouquinho maior, nós vamos ver aqui algumas igrejas importantes que a gente conhece. A igreja de Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Sardes, Esmirna, Laodiceia, Colossos, Hierápolis. Todas essas cidades são citadas nas Escrituras. E essas igrejas, elas passam a nascer através de um trabalho missionário que acontece nessa base que é a igreja de Éfeso. Sem dúvida nenhuma, a igreja de Éfeso foi uma das igrejas, se não a igreja mais importante do momento primitivo da igreja. A gente começa entendendo que a igreja começa lá em Jerusalém, aí de Jerusalém ela começa a atingir aos gentios, então o centro missionário se desloca de Jerusalém para Antioquia, lembra? E aí a partir de Antioquia começam as missões do apóstolo Paulo. Mas em determinado momento, o lugar, a igreja importante do mundo antigo vai ser Éfeso, porque a partir dela saem outras missões. Se você parar para pensar, Atos, do capítulo 18 ao capítulo 19, fala de Éfeso. Depois nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo uma carta para essa região, para esta igreja, e a partir dessa igreja chegando outras igrejas, que é para a cidade de Éfeso. Paulo escreve 2 cartas para Timóteo, que estava em Éfeso. Depois a gente vai ver que João, vou falar um pouco disso mais para frente, João vai se tornar também bispo em Éfeso. E é em Éfeso que João escreve o seu evangelho e as suas 3 cartas. Depois ele é levado para a ilha de Patmos, onde ele escreve o Apocalipse. E no Apocalipse, a primeira igreja a qual João escreve na visão é Éfeso. E muito provavelmente Pedro também, ao escrever para as igrejas da Ásia, está escrevendo primeiramente para Éfeso. Então Éfeso foi de fato uma cidade muito importante nesse esforço missionário, nesse esforço de levar a palavra do Senhor a partir de Éfeso para toda a Ásia e como um ponto de apoio também para a Macedônia, para todo o resto da Europa, e ser esse ponto focal, né? Então, de novo, essa é uma carta que tem uma cara de uma encíclica, que ela vai tratar de assuntos que são mais gerais, ela tem uma cara mais impessoal, ela não está tratando de assuntos muito específicos, diferente da carta de Coríntios, como eu falei, a carta de Romanos, ou até mesmo a carta aos Gálatas, que embora seja uma encíclica, vai tratar de problema muito específico, né? Das pessoas que estavam desprezando o ministério do apóstolo Paulo, dos judaizantes que estavam ali,
Então a gente vai ver alguns contornos aqui que falam do mundo todo da época, né? Então encontramos isso e esse formato aí mais intencional. Então, além de todo esse background, Éfeso era uma cidade internacionalmente conhecida pela sua religião. Por ser esse lugar de muita chegada de pessoas, então tinha muita adoração a vários deuses. Estima-se que, à época, se adorava pelo menos 15 divindades em Éfeso, por meio de templos, por meio de altares, pelo menos 15 templos, ou 15 deuses eram adorados em Éfeso. Mas o mais importante de todos é essa tal de Ártemis. Ártemis era o nome grego, ou também chamada pelos romanos de Diana, também conhecida como a Diana dos Efésios. O que é interessante é que isso aqui é uma réplica do templo, hoje nós temos apenas miniaturas, nós temos em Éfeso apenas uma das colunas que foi reconstruída pelos arqueólogos com os pedaços que eles encontraram, né? Só para mostrar a suntuosidade do templo. Mas só para você ter uma ideia do tamanho do templo de Ártemis, a gente vê essas colunas gregas aqui, tá vendo? Eram 127 colunas gregas. Se isso não te impressiona. E se eu te disser que essas colunas todas eram de mármore branco, se isso não te impressiona? E se eu te disser que cada uma dessas colunas tinha mais de 20 metros de altura, ou seja, eram equivalentes a um prédio de 6 andares. Aqui talvez você consiga ver as pessoas sendo representadas diante do tamanho do templo de Ártemis, ou do templo de Diana. Ela é conhecida, esse templo era conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Já alguns escritores disseram que, ao olhar para o templo de Diana, o templo de Ártemis, todas as outras 6 maravilhas do mundo eram ofuscadas. Tamanha a beleza e a suntuosidade desse templo. Se você ver aqui, uma das representações de Ártemis é de uma mulher com vários seios, né, que ela era conhecida como a deusa da fertilidade, da proteção e da caça. E essa imagem é interessante, que eles cultuavam um meteorito. Sabia disso? Um meteorito, uma pedra negra que caiu do céu e que tinha algumas voluptuosidades, né? Tinha uns negocinhos assim, que eles disseram, são os seios de Ártemis, né? E aí colocaram lá dentro do templo e eles adoravam a imagem de Ártemis que caiu dos céus, né? E isso, inclusive, está na Bíblia. Isso está na Bíblia. Lá em, vamos pegar lá, Atos capítulo 19. Paulo prega ali em Éfeso e vê, a religião era algo tão importante nessa cidade que ela movia toda a economia da cidade. Então as pessoas ganhavam muito dinheiro reproduzindo estátuas, né? Reproduzindo estátuas vendendo artigos religiosos, né? O maior comércio da cidade era de artigos religiosos. Quando Paulo chega com o evangelho, isso acaba sendo um problema, né? Que muitas pessoas se converteram. Aqui em Atos 19, vai dizer, 19 e o 20, vai dizer que as pessoas que se convertiam traziam seus livros de feitiçaria e queimavam em praça pública. Livros custando 50 mil denários, caríssimos, destruíam suas imagens. E isso trouxe uma revolução cultural e trouxe problemas dentro da cidade. Então algumas pessoas começaram a ficar bravas com Paulo porque ele estava afetando a economia da cidade. Lá em Atos 19, no verso 35, vai dizer que o escrivão da cidade apaziguou o povo, né, e disse, senhores Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Olha aí, é do meteorito. E nós vemos outros relatos históricos de que algumas relíquias adoradas como divindades no mundo antigo eram relíquias que haviam caído do céu, pedaços de meteoros, né, pedras negras, que de alguma forma lembravam alguma divindade, ou eles inventavam que lembravam a divindade, né? E aí colocavam num templo, faziam um templo para aquilo, e faziam as reproduções daquela imagem e vendiam isso. E esse era um grande ganha-pão. Então aqui o que a gente vai ver é uma confusão que acontece quando Paulo está pregando, um grande tumulto, a partir do versículo 23 aí do capítulo 19, um grande tumulto que acontece por ocasião da mudança financeira que Éfeso estava experimentando por causa do Evangelho. O verso 23 diz, por esse tempo houve um grande tumulto em Éfeso por causa do caminho. O caminho aqui é o nome que era dado ao povo de Deus, né? Não eram cristãos, eram chamados aqueles do caminho. O verso 24 diz, pois um ourives, chamado Demétrio,
que fazia modelos de prata do templo de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando, juntamente com os outros do mesmo ofício, disse: Senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste ofício, vender essas imagens. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não é só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado, tem desviado, né, muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Não somente há perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Então aí o povo começa a gritar aí no versículo 28, grande é Diana dos Efésios. Então o evangelho produziu um perigo econômico para aquela cidade. Não é à toa que Paulo era perseguido. Ele pregava aquilo que não era comum, ele pregava um Deus só, enquanto em Éfeso se adoravam, como eu disse, mais de 15 deuses. E nas religiões pagãs, como a religião greco-romana, você podia só colocar mais um Deus na sua agenda. Então não tinha problema nenhum você adorar Zeus, Júpiter, deuses que se chamavam por nomes gregos ou por nomes romanos, não tinha problema nenhum. Inclusive não tinha problema nenhum adorar Jesus, desde que você adorasse o resto também. Agora aqueles que eram exclusivistas, eles eram tidos como intolerantes. Já viu alguma coisa parecida? Então tinha muito judeu em Éfeso, mas esses judeus eram também considerados intolerantes, porque eles adoravam apenas o Deus de Israel. Quando chega o apóstolo Paulo e diz que esse Deus de Israel, na realidade, é a pessoa de Jesus, Paulo cai nesse problema. E a pregação de Paulo vai crescendo. Para você ter uma ideia, a religião era algo tão comercial que até o lixo do templo era vendido como souvenir. Até o lixo que era produzido no templo era vendido como algo que era santo. Então, isso tudo vai dar o contorno da problemática que é tratada, não só na carta aos Efésios, entendendo que ela é uma encíclica, não só da cidade, mas de toda a Ásia, porque Éfeso era esse lugar, esse ponto de encontro de todo cidadão que vivia nessa região. Então aqui nessa carta que Paulo escreve aos Efésios, é bom lembrar que a igreja em Éfeso foi fundada pelo apóstolo Paulo, entre a sua segunda e terceira viagem. Não dá para dizer exatamente quando a igreja foi consolidada, porque Paulo passa, no finalzinho da sua segunda viagem, ele está já indo para casa, ele só dá uma passadinha em Éfeso, mas nessa passadinha que ele dá em Éfeso, ele já prega e um monte de gente se converte. É o que está lá em Atos 18, do 18 até o 21, que Paulo ficou ainda alguns dias em Corinto, aí por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, lembra de Priscila e Áquila? E quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali a Priscila e Áquila, e ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Então, Paulo só passou por Éfeso, mas ele chegou na sinagoga e pregou para os judeus. Então, pediram que ele ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis, e ao se despedir disse, se Deus quiser, virei visitá-los outra vez, e embarcando, ele partiu de Éfeso. Então, deu só uma passadinha. Aí os irmãos falaram, fica mais um pouco, Paulo, fala mais um pouco da sua mensagem. Ele falou, não, se Deus quiser eu volto. E ele voltou mesmo, cerca de um ano depois, aí na sua terceira viagem missionária, ele volta, isso está no capítulo 19, aí diz então que durante 3 meses ele ficou em Éfeso, na sinagoga, ele pregava na sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus, mas como alguns desses se mostravam teimosos e descrentes, falando mal, de novo, do caminho, falando mal do povo de Jesus, diante da multidão, Paulo então se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Era um espaço público ali, onde havia ensino, e Paulo aproveitou as dependências deste lugar para pregar, para continuar ensinando, para estender um tempo de discipulado. E isso durou, aí diz o versículo 10, durante 2 anos. Durante 2 anos, Paulo continuou ali, instruindo a igreja. Então a igreja está sendo formada pela pregação de Paulo, pelo discipulado do apóstolo Paulo, que ficou ali mais de 2 anos. Em outro momento nós vamos ver que ele vai dizer, eu fiquei 3 anos, mas a ideia não são 3 anos completos. Então 1 ano, 2 anos e mais alguns meses, fiquei 3 anos com vocês. É mais ou menos essa ideia de contagem. Então Paulo ficou aí pelo menos 2 anos e 3 meses na sua terceira viagem missionária, ou na segunda vez em que ele passa aí por Éfeso. De novo, é um local onde
Paulo investe muito tempo, porque era um lugar estratégico, como vocês viram, tanto econômico quanto cultural, como uma base missionária para outros lugares. Depois de Paulo pregar ali, Timóteo vai pastorear, Timóteo vai ser um presbítero que vai ficar ali. Na carta que Paulo escreve a Timóteo, ele diz, quando eu estava de viagem, rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas a fim de que não ensine outra doutrina. Então aqui a gente vê Paulo dizendo que deixou Timóteo em Éfeso a fim de organizar as coisas, né, de manter a fé daqueles irmãos. Na carta que Paulo escreve, essa primeira carta, ele ensina como estabelecer pastores e diáconos. Então a ideia é que nas comunidades, tanto de Éfeso como da circunvizinhança, Timóteo ia ter esse caráter de um delegado apostólico, sabe? Alguém que as pessoas podiam tirar dúvidas, como sendo um próprio representante aí do apóstolo Paulo. No capítulo 1 e no capítulo 4 de 1 Timóteo, nós vemos Paulo falando para combater as heresias, para continuar na sã doutrina. Inclusive, a tradição vai nos dizer que Timóteo morreu em Éfeso, isso lá já depois do ano 90, ele foi martirizado em Éfeso, conta a tradição de que havia uma procissão que estava acontecendo para Ártemis, ali em Éfeso, e Timóteo foi se colocar contra isso, né? E começou a pregar em meio à multidão, e a multidão enfurecida com paus e pedras mataram ali Timóteo. Inclusive existe uma igreja hoje, igreja de São Timóteo, que de acordo com a tradição foi fundada ou foi construída em cima do túmulo de Timóteo. Além de Timóteo ter sido o bispo desta igreja, como eu disse, o próprio João morou lá. E João morou juntamente com Maria, mãe de Jesus. Quando Jesus, na cruz, fala, mãe, eis o seu filho, e filho, eis a sua mãe, falando para João e Maria, não João e Maria da historinha, né, mas o João, discípulo, e Maria, mãe de Jesus. Né? A ideia é que, de fato, João cuidasse de Maria, e a história nos conta que, de fato, João cuidou de Maria como se fosse a sua própria mãe. E temos o túmulo de João, nas cercanias de Éfeso, que também foi construída uma igreja ali, né, chamada de Igreja de São João, era de se esperar, né? E tem uma casa que é chamada de Casa da Virgem Maria, que é onde o João teria morado com Maria. Nós não vamos encontrar o túmulo de Maria, por quê? Porque, de acordo com a Igreja Católica, Maria ressuscitou e foi assunta aos céus. Né? Então, a Igreja Católica nunca permitiria que uma igreja fosse fundada em cima de algum túmulo ou pretenso túmulo de Maria. Todos esses, da Igreja Antiga, né? Isso já depois do século III ou IV, quando a igreja já era estatal e essas modas já tinham entrado na igreja. Então a gente vê esses túmulos ali. João, então, morou ali e escreveu o seu evangelho e as suas 3 cartas a partir de Éfeso, muito provavelmente depois aí do ano 70, quando o templo de Israel já tinha sido destruído. Né? Depois daqui ele é exilado pelo imperador Domiciano, né? João é levado para Roma, onde ele é julgado, ele é fervido em azeite quente, mas, de acordo com a tradição, ele não morreu, milagrosamente ele não morreu, mesmo depois de ter sido fervido em azeite quente, e aí o imperador Domiciano manda ele para Patmos, onde ele tem a visão do Apocalipse, e ele escreve a sua visão, e, inclusive parte dessa visão era composta de cartas às 7 igrejas da Ásia, a igreja de Sardes, Tiatira, Esmirna, essas igrejas que nós vimos ali no mapinha. Mas a primeira das igrejas da qual João vai escrever é essa igreja de Éfeso. Aí João sai de Patmos, quando Domiciano morre, ele volta para Éfeso, onde ele morre. E ele morre de velhice. O único de todos os apóstolos que morreu de causas naturais. Mas lembra, ele foi fervido em azeite. Então, não pode dizer que ele não sofreu também não chegou a ser martirizado como alguém que morre, né, mas sofreu também por amor a Cristo. E a história nos conta que João pregava, cheio de amor, até os últimos dias da sua vida. Que chegou um tempo em que ele estava tão debilitado pela idade que ele não conseguia mais andar, que ele era carregado de maca. Mas ele fazia os irmãos carregá-lo de maca até o ajuntamento dos crentes para que da maca ele pregasse a igreja. Né? Então João foi esse super apóstolo, esse sim, um super apóstolo, né? E durante esse tempo ele era a referência de toda a igreja, a partir de Éfeso, a referência de toda a igreja para dirimir dúvidas. Ele era o último dos apóstolos que estava
vivo. O apóstolo Paulo já havia morrido, Pedro já havia morrido, né? Os demais apóstolos já haviam morrido, João foi o último a morrer. Então ele foi durante muito tempo esse esteio da igreja cristã antiga, né? E muitos discípulos de João se tornaram também muito importantes na história da igreja. Nós chamamos de os pais da igreja, né? Alguns deles foram discípulos do próprio João. Tá? Então, aí, no que diz respeito a essa carta de Paulo aos Efésios, assim como a carta que ele escreve aos Romanos, é a carta com o maior teor teológico de todos os escritos de Paulo, de variedade de temas e de profundidade que ele trata dos temas, mesmo sendo uma carta assim tão pequena, né? Porque Paulo teve mais tempo para escrever de temas, porque ele não estava tratando de treta nenhuma, não estava resolvendo problemas internos da igreja, estava falando de teologia. Então ele gasta de maneira assim muito intencional a sua carta com teologia boa. Além disso, também parecida com a carta aos Romanos, Paulo desenvolve uma estrutura que, primeiro, ele apresenta fatores que são teóricos ou teológicos, e depois ele fala de prática, né? Na carta aos Romanos, ele gasta 11 capítulos falando de teologia. E aí do capítulo 12 em diante, até o capítulo 15, nós vemos Paulo falando de prática, né? Na carta aos Efésios é meio a meio. Ele gasta 3 capítulos falando de teologia e 3 capítulos falando de prática. É bem simétrico. Essa parece uma carta que foi assim, muito bem pensada. Tem inclusive alguns paralelos muito interessantes na carta, a gente vai ver um pouquinho mais à frente. E por último, é a carta que mais trata, como eu disse, da doutrina da igreja. Tá? Tanto da relação de Cristo com a igreja, como da relação da igreja com o mundo, né? Aquilo que Jesus fez, reunindo para si um povo, chamando esse povo de igreja, mas também das ações deste povo em meio ao mundo antigo. Algumas das coisas que vão ser tratadas aqui é algo que posteriormente ficou conhecido como a heresia dos Colossenses, ou a heresia de Colossos, que eu não vou gastar tempo agora, quando chegar em Colossenses a gente fala do que tratava essa heresia de Colossos. Então, como objetivo que a gente consegue perceber na carta, a gente vê o combate a heresias de uma maneira geral, principalmente essa heresia que ganha esse contorno, que a gente vai chamar de heresia dos Colossos. Também motivo de fomentar a unidade entre judeus e gentios cristãos, né? Principalmente pelo fato de que quando Paulo funda essa igreja e começa seu trabalho, havia uma movimentação muito grande de judeus para essa região. Em determinado momento, um dos imperadores deporta todos os judeus de Roma, lembra que a gente falou sobre isso? E eles vão para outros lugares, inclusive chegando em Roma. Aí depois, quando esse imperador morre, os judeus que estavam deportados puderam voltar para Roma. Então há um trânsito muito grande. E a igreja muda de cara ao longo desse tempo. Uma igreja majoritariamente gentílica, de repente se vê cheia de judeus. E aí, problemas em relação a isso. E depois, quando esses judeus também vão deixando, muitas coisas ficaram ali que precisavam ser podadas. Tá? E também o texto fala muito sobre colocar em prática a salvação. Então, no que diz respeito ao conteúdo da carta, a gente começa com a famosa saudação de Paulo, ele dizendo para quem está escrevendo, a graça e paz. E aí a gente vai ver duas partes muito distintas da carta. Essa é uma das cartas mais fáceis da gente ver a divisão que Paulo faz, de maneira muito intencional. Então, do capítulo 1 até o capítulo 3, nós vemos a ideia de uma nova vida que é recebida em Jesus. Então, a obra de Deus em nós. A gente começa por aí, que vai tratar desde a soberania de Deus na eleição do seu povo, aí no capítulo 1. Aí Paulo tem uma oração de ação de graças por aquilo que Deus fez. É interessante que do versículo 3 até o versículo 14, há um vocabulário muito rico, grego. É uma carta muito poética, muito estilosa, sabe? Tanto que no original, do versículo 3 ao versículo 14, é uma frase só. Um bloco desse tamanho, mas é uma frase só. É como se alguém tentasse dizer tudo isso num fôlego só. Essa é a intenção ao escrever isso. E é um baita declaração de louvor a quem é Jesus, né, e a obra de Jesus na vida do seu povo. No capítulo 2 a gente vai ver a famosa ideia da salvação pela graça. Né? A gente lembra muito bem vocês são salvos pela graça, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, pela graça sois salvos. A gente vai ver isso no capítulo de número 2. E ainda no capítulo 2 e 3, essa ideia de que Deus está construindo uma nova humanidade.
E nessa nova humanidade nós encontramos os judeus e os gentios como um só povo. É aí nesse texto que a gente vai ver Paulo dizendo que o muro de dívida foi quebrado, de forma que em Jesus não há judeu, nem grego, não há nem grego nem bárbaro, ou seja, aquele que fala grego e aquele que fala qualquer outra língua, nem homem nem mulher. Então todas as barreiras de dignidade são quebradas na pessoa de Jesus, porque ele fez para si um povo só, que é o povo que confessa o nome de Cristo. E também no capítulo 3, Paulo vai mostrar que essa graça de Deus se manifestou inclusive no ministério de Paulo. Ele vai dizer, olha, é por causa da graça de Jesus que eu sou um apóstolo para os gentios, que eu sou um apóstolo para vocês. Então aqui todo esse bloco, do capítulo 1 ao capítulo 3, fala de como o povo de Deus se tornou povo de Deus. Então da obra de Deus na vida do seu povo, ou na formação do povo de Deus. Então a nova vida que nós recebemos em Cristo. Que é seguido, no capítulo 4 até o capítulo 6, por uma nova vida em ação. Então veja, os 3 primeiros, o que Deus fez. E agora os 3 últimos, o que a gente faz a partir disso. Então é a consequência prática. Essa humanidade que está unida com Jesus, aí no capítulo 4 ele vai dizer que essa unidade não significa uniformidade, mas que há diversidade no corpo de Cristo. Ele vai falar dos dons. Deus chamou gente diferente, com dons diferentes, com o propósito de edificar esse corpo. Então é um estímulo ao exercício do ministério, a ação do ministério. O famoso texto que ele vai dizer que à medida em que cada um exerce a sua função, o corpo de Cristo é edificado. Isso para que ninguém seja levado por qualquer vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, antes crescendo na verdade, em amor, sigamos, tendo Cristo como o cabeça da igreja. Então a ideia é, uma vez que nós somos salvos, nós servimos a Deus, como filhos de Deus. Ainda no capítulo 4, início do capítulo 5, ele vai falar sobre uma nova forma de viver, que ele vai usar a analogia de tirar uma velha roupa e colocar uma roupa nova, para se revestir de uma nova natureza, de se despojar do velho homem e se vestir de uma nova natureza. E ainda no capítulo 5, que essa natureza, ela trata não só daquilo que acontece do lado de fora, mas ela é impactada primeiro por aquilo que aconteceu do lado de dentro. Por isso Paulo vai dizer, enchei-vos do Espírito Santo. É por meio do enchimento do Espírito Santo que nós vamos viver do lado de fora. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não vai mentir mais. Antes ele vai falar somente aquilo que é útil para abençoar outras pessoas. Então há um contraste o tempo todo de uma vida antiga com uma vida nova. Se despojar do velho homem e se revestir do novo homem. Ações antigas e ações novas. E tudo isso motivado pelo Espírito Santo. E como é que nós nos enchemos do Espírito Santo? Ele vai dizer no capítulo 5, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus no seu coração. Então é de maneira particular, cantando a Deus, adorando a Deus de maneira particular, mas também de maneira coletiva, de maneira pública, falando uns com os outros, louvando uns com os outros e mantendo o coração agradecido. E ele vai dizer então que uma das formas de mostrar isso, que há uma ação do Espírito Santo que está guiando a nossa vida, é o jeito como a gente vive na prática. Ele vai dizer, não se embriaguem com vinho, mas se enchem do Espírito. E ele vai dizer então que isso acontece, quando isso acontece, nós nos submetemos uns aos outros. E aí vem um dos textos mais importantes sobre família no Novo Testamento, em que ele vai falar sobre o papel da mulher, o papel do homem, o papel dos pais, o papel dos filhos, inclusive chegando até a sociedade, como patrão e empregado devem se relacionar. Está dizendo então que uma vez que nós somos convencidos de quem é Deus, todos os capítulos anteriores, os 3 primeiros capítulos, uma vez que o Espírito Santo está operando dentro de nós, as pessoas que estão do lado de fora vão ver essa transformação. Um autor antigo vai dizer que quando a gente se converte, as primeiras pessoas que têm que perceber isso são marido, esposa, filhos e o cachorro. Ele fala, se seu marido, sua esposa, seus filhos, seu cachorro não percebeu que você se converteu, talvez você não tenha se convertido de verdade. Então ele vai falar exatamente isso, de que uma vez que o Espírito Santo trata no nosso coração, há uma dinâmica familiar diferente. Marido e esposa vivem de uma maneira diferente. Pais e filhos vivem de uma maneira diferente. Patrão e empregado, as relações sociais são afetadas, a vida é afetada na prática. Não muda só a religião, muda o jeito de viver, muda o jeito de se relacionar. E aí, no capítulo 6, a gente vai ser mostrado de que essa não é uma vida fácil, não é uma vida que a gente vive sem intenção. Ele vai mostrar que existe uma grande batalha que acontece o tempo todo. Por isso vai dizer que nós precisamos nos
capacitar e nos vestir da armadura de Deus. E é muito apropriado ele falar da armadura, né? Ele vai citar textos de Isaías. Textos que são associados em Isaías ao Messias. Ou seja, ele vai dizer que para viver uma vida diferente, nós temos que nos revestir das próprias características de Jesus. Então, todas aquelas partes da armadura estão lá em Isaías, mas elas se referem ao Messias. E ele faz então uma paráfrase disso, dentro de um contexto na cidade de Éfeso, ou na região de Éfeso, onde havia muitos militares, era uma região muito militarizada, o procônsul estava lá, a base militar estava ali. Então, ao falar com os efésios, eles sabiam exatamente do que ele estava falando. É só olhar para a rua, eles iam ver alguém vestido de armadura romana. Então, cada parte da armadura que ele cita ali eram as partes da armadura de um soldado romano. Então, ele usa a ideia de Isaías, as partes da armadura dos soldados romanos, e vai aplicar tudo isso para dizer que nós só podemos viver de uma maneira transformada dentro dessa batalha que nós travamos todos os dias, que é uma batalha espiritual. A nossa luta, ele vai dizer, não é contra carne, nem contra sangue, mas contra principados, potestades e dominadores do reino da maldade. Então, tudo isso nós precisamos nos revestir do Espírito Santo. E é muito legal que essas duas partes são conectadas no original por uma expressão, né? Infelizmente, a NVI tirou essa expressão. A Nova Almeida Atualizada traz essa expressão, que é a expressão por isso. Finalzinho, vamos abrir lá, Efésios 3, para a gente ver exatamente essa dobradiça aqui do texto. Né? Então, até o capítulo 3, Paulo está tratando de teologia. Paulo está dando uma aula de teologia para os irmãos. E depois de mostrar tudo aquilo que Deus fez, nos salvando, nos transformando num povo, inclusive chamando o próprio apóstolo Paulo, aí do versículo 14 em diante, como sendo aquele que, na verdade, o capítulo 3, o início do capítulo 3, como sendo aquele que é o apóstolo para os gentios, tudo isso é da graça. Então ele termina o capítulo 3, no verso 20, com uma canção de louvor, ou com uma doxologia, uma adoração. Verso 30 diz, ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então ele termina uma sessão. O amém é para terminar uma sessão. Então, logo a próxima sessão, que a gente chama agora de capítulo 4, a NVI traduz, a NAA, desculpe, traduz exatamente na ordem como está no original, começando com a expressão por isso. A sua também está assim? É NAA a sua ou não? Nova linguagem de hoje? Então, essa aí também manteve. A RA, que é a revista atualizada, está escrito rogo-vos, pois. Então, conforme tudo isso, eu rogo, por causa disso, para que vocês vivam assim, assim, assim. A Almeida 21 também coloca, portanto, eu, como prisioneiro no Senhor, peço a vocês tal coisa. A NA coloca, por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados. Veja, agora ele vai falar de outra coisa. Uma vez que vocês entenderam tudo isso, ele diz, eu quero que vocês agora entendam e vivam de maneira equivalente. Agora ele vai falar de coisas práticas, de como é que se vive. Então a primeira parte é teórica, a segunda parte é prática. A primeira parte é ensino, a segunda parte é vivência. A primeira parte é conhecimento, a segunda parte é prática. Porque é interessante nós entendermos isso. A vida de fé caminha com essas duas coisas. Só vive direito quem conhece direito. E só conhece direito, de fato, quem vive direito. A verdadeira fé, ela é baseada em obras que são fruto de um conhecimento verdadeiro da graça de Deus. A verdadeira fé, ela é prática. Alguém que está vivendo, é isso que o Tiago vai tratar, né? Você vai dizer que tem fé, mas cadê as obras que mostram essa fé? Não é que a gente é salvo pelas obras, mas é que fé de verdade produz obras. São coisas indissociáveis. Não dá para ter fé sem ter obras. Dá para ter obras sem ter fé. Dá para fazer as coisas certinhas do jeito errado, com a motivação errada, por motivos errados. Então, não conhecer a Deus pode nos colocar numa vida santa, criteriosa, religiosa, que não é fruto da salvação. Se a gente não entende de fato a salvação, a gente pode simplesmente ser bons religiosos. Ser bons crentes. Mas a salvação não é para bons crentes. A salvação é para gente que recebeu a graça, que entendeu a graça,
Mas porque entendeu a graça, vive de uma maneira diferente. Então essas duas coisas caminham lado a lado. Não dá para conhecer de fato a Deus sem buscar uma vida contínua de crescimento na prática da vida cristã. Mas também não dá para viver essa vida prática cristã de fato sem conhecer de fato quem é Deus. Então as duas coisas, elas estão aí juntinhas. Por isso essa palavrinha, ela é a palavra mais importante de toda a carta, porque ela une teoria e prática. Ela une conhecimento com vida. E a gente vai ver paralelos muito interessantes nessa carta, na primeira parte e na segunda parte. Então, enquanto que na primeira parte se trata do relacionamento com Deus em Cristo, nos relacionamos com Deus a partir de Cristo, a segunda parte fala do nosso relacionamento com os outros também no Senhor, é a partir do Senhor. A primeira parte fala da salvação que é operada dentro de nós. A segunda parte fala da salvação que é operada fora de nós. O desdobramento dessa salvação. A primeira parte fala de doutrina, a segunda fala de dever, de prática, de atuação. A primeira parte fala do que é que nós fomos salvos. E a segunda parte fala para que é que nós fomos salvos. Então nós não fomos salvos pelas obras, é o que diz o texto no capítulo 2. Mas nós fomos salvos para as boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela fé, na verdade, pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém bata no peito e diga, fui eu que fiz. Mas a sequência desse mesmo texto vai dizer que nós somos feituras de Deus, a palavra feitura é a palavra poema, nós somos o poema de Deus, criados em Cristo Jesus, e o texto diz, para a prática das boas obras. Nós fomos salvos para vivermos como salvos. E aí, de um lado a gente vê falando sobre o perdão, algo que a gente recebe, do outro lado a gente fala de santidade, algo que a gente pratica, algo que a gente vive. De um lado a gente fala de justificação, algo que Deus faz em nós, do outro lado a gente vê santificação, algo que nós fazemos dia após dia com o auxílio de Deus, seguindo a palavra de Deus, ao auxílio do Espírito Santo, seguindo a palavra de Deus. De um lado a gente vê a nossa libertação, do outro a gente vê a nossa resposta. De um lado a gente vê adoração diante daquilo que Deus fez, do outro lado a gente vê a aplicação daquilo que Deus fez na prática. De um lado a gente vê a soberania de Deus, soberania de vida, e do outro lado a gente vê a responsabilidade humana de viver para a glória de Deus. De um lado a gente vê o propósito e o poder de Deus ao realizar isso, do outro lado nós vemos um andar e uma guerra que é nossa, uma ação que é nossa. De um lado nós vemos como é que nós fomos colocados dentro da igreja, do outro lado nós vemos como é que nós devemos viver fora da igreja. A ação que acontece para fora desta comunidade local. Então, de um lado a dimensão vertical e do outro lado a dimensão horizontal. Né? Vertical com horizontal da cruz. Né? É a cruz de Cristo. É a unidade entre o homem e Deus e o homem com os seus semelhantes por meio da ação e da cruz de Jesus. Tá? E aí a gente termina com a saudação final e as despedidas do apóstolo Paulo. Esse é um resumo da carta de Paulo aos Efésios. A título de aplicação, mais uma vez, nós vemos o Deus que transcende as nossas circunstâncias. Lembra que Paulo está escrevendo tudo isso a partir da cadeia. Paulo queria ir a Roma, mas com certeza esse não era o jeito que Paulo queria ir a Roma. Mas Deus usou inclusive essa situação para que por meio dela o evangelho fosse pregado em Roma de uma maneira que Paulo não esperava. Pregou aos soldados romanos, pregou a governadores, pregou ao imperador, pregou ao rei de porções de terra. Então, as circunstâncias de Paulo fez com que ele pregasse e nos deu essa joia que é a carta aos Efésios. Nós só temos Efésios porque Paulo foi preso. Então, às vezes a gente não entende algumas dificuldades que a gente passa na vida, né? Assim como alguns vão dizer que a ostra não entende quando a areinha entra dentro dela, mas é essa areia que vai virar uma pérola depois. E algumas das circunstâncias adversas que nós passamos na vida são megafone de Deus, não só para falar conosco, mas para falar com outros através de nós. Então há um Deus que transcende as circunstâncias e Efésios é uma carta que testemunha exatamente disso. A maior das cartas, no sentido teológico, a rainha das cartas, que foi escrita dentro de uma situação adversa. E em segundo lugar, lembrando da aplicação que fizemos recentemente, entender que teologia e vida não são excludentes. Na verdade, elas caminham lado a lado.
quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vivo para a glória de Deus. Eu posso viver sem conhecer a Deus, mas não dá para conhecer a Deus e não viver como alguém que busca de maneira progressiva, diária e constante mostrar Jesus nas nossas ações. Nós precisamos aprender, mas nós precisamos viver. Nós precisamos de ortodoxia, né? Orto é reto, plano. Então, uma fé que seja plana, reta, que seja certa. Mas essa ortodoxia vai se mostrar em ortopraxia, que é uma prática reta. Essas duas coisas caminham lado a lado. E tudo isso afeta o nosso coração. Alguns vão dizer assim, a coisa mais importante é o amor. Né? Jesus disse que o mais importante de tudo é o amor. A Bíblia diz que o mais importante de tudo é o amor. E de fato é. Agora a questão é, o que é amor? E como a gente entende o que é amor? É só a partir do ensino correto. Aprendendo a palavra, a gente vai entender o que é amor. E aprendendo a palavra, a gente vai viver o amor na prática. O amor não é só sentimento. Embora o amor também afete os nossos sentimentos. Mas, sim, a coisa mais importante de tudo é amar. Amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Esse é o resumo de toda a lei. Mas a pergunta é, o que é o amor e como nós amamos? E isso nós só encontramos buscando conhecer a Deus por meio da sua palavra e vivendo de maneira prática isso que nós aprendemos da parte de Deus. É isso que a gente aprende em Efésios. Amém? Perguntas? Ou comentários? Interessante que você, esses dias atrás, falou. Dá a entender que Paulo usa bem isso, né? Tipo, ele pensa nas atitudes dele, né? Por exemplo, escolher Éfeso, por exemplo, como um lugar de pregação, né? Porque isso aí impulsionaria muito mais a exposição da palavra para outros povos, né? Gente que passava por ali, que poderia, né, ouvir uma palavra e levar para outro, né, lado do mundo, por exemplo. É exatamente isso que lá em Atos 19, se eu acho aqui. Você falou que a gente tem que não esperar cair do céu e nem deixar, né, se for da vontade de Deus, né, a gente tem que correr atrás, a gente tem que fazer conscientemente as nossas Justamente, a gente vê um equilíbrio muito, muito lindo dessa ação de Deus e planejamento humano. Né? Éfeso era essa cidade que se torna propulsora missionária por todos esses contornos. E Paulo sabia exatamente isso. Paulo chegava e, nas suas viagens missionárias, ia para as cidades mais importantes. Não porque ele desprezava as outras, mas porque ele sabia que, atingindo as cidades mais importantes, ele ia ter um esteio, ia ter um background que ia ajudar com que ele fosse mais além. E essas outras igrejas que a gente viu lá no mapinha, elas nascem a partir dessa igreja mãe, por assim dizer. Né? Então a gente vê missionários saindo desses lugares e alcançando outros lugares. Colossos é uma igreja dessas. Colossos não é uma igreja que Paulo fundou, foi um discípulo de Paulo, durante esse período que ele estava pregando aí na região de Éfeso. Então, a igreja vai crescendo de maneira inteligente, né? Que é o que diz aqui em Atos capítulo 19, que fala que Paulo ficou ali 2 anos, né, em Éfeso, diz no versículo 10, 19:10. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que, presta atenção, todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus quanto gregos. Então o texto não fala que todos os moradores de Éfeso, todos os habitantes da Ásia, tanto judeus quanto gregos, ouviram o evangelho porque Paulo ficou 2 anos em Éfeso. Ele fez meio que uma base, né, missionária ali. Então, isso que o André traz para a gente resume muito bem, né, esse equilíbrio entre planejamento humano, responsabilidade humana, mas ao mesmo tempo a ação divina, a obra de Deus, aquilo que só Deus pode fazer. Não é ou uma coisa ou outra. Né? Tem gente que acha que as coisas de Deus só funcionam no improviso, né? Só quando não é planejado. Não é assim que funciona, não. Às vezes as coisas de Deus funcionam no improviso. Às vezes a gente não está esperando, como Paulo não estava esperando ir para Roma desse jeito, e lá ele escreveu. Então ele aproveitou as oportunidades. Mas isso não nos dá desculpa para vivermos numa vida de improviso. A vida cristã é uma vida também de planejamento. E Paulo fazia isso de maneira planejada. Planejava suas viagens, planejava seus companheiros, planejava suas paradas. A gente vê em alguns momentos esses planos de Paulo sendo frustrados. É isso que trata Atos também, né?
Paulo queria ir para um lugar? Não. Paulo queria ir para outro? O Espírito de Cristo disse para não ir. Né? E aí, numa noite, ele tem uma visão, passa a Macedônia e vem ajudar a gente. Né? Que é quando ele chega no continente europeu. Então, Deus fechou algumas portas que estavam nos planos de Paulo para poder encaminhá-lo para aquilo que estava nos planos de Deus. Então, caminhar com Deus não tem uma via de regra. Né? Às vezes a gente faz planos e Deus frustra. Mas quando a gente percebe, a melhor coisa que podia ter acontecido é Deus frustrar os nossos planos. Então Deus faz. Mas às vezes Deus usa os nossos planos. Aquilo que a gente planejou. Aquilo está alinhado com a vontade de Deus. E Deus permite que os nossos planos se concretizem e isso traz glória ao nome de Jesus. Mas às vezes a gente não está nem planejando nada e as coisas simplesmente acontecem. E Deus age desse jeito. É muito legal ver nos evangelhos Jesus curando pessoas. E é interessante que às vezes a gente vê Jesus curando pessoas com problemas iguais de maneiras diferentes. Né? Tem gente que Jesus cura colocando a mão. Tem gente que Jesus cura EAD. Né? Chega um soldado lá e fala assim, meu funcionário está doente. E Jesus fala, eu vou lá então visitar ele. E aí o soldado fala assim, não, Senhor, eu sou um homem debaixo de autoridade e eu sei que basta uma palavra tua. E Jesus fala para ele, olha, isso sim é que é fé. Um centurião romano, isso sim que é fé. Então Jesus cura à distância, ele lança a palavra e o homem fica curado lá. Mas ele vai curar um cego, ele toca. Ele vai curar um outro cego, ele cospe no chão, faz laminha e passa no olho. Aí a pergunta é por quê? Porque Deus age como Ele quer. Deus não está preso aos nossos contextos e às nossas formas de atuação. Então, no que diz respeito a nós, o que a gente faz? A gente planeja. A gente vive da maneira mais íntegra possível, mais planejada possível. Né? A gente faz aquilo que está dentro do nosso controle. Mas sempre lembrando que nós estamos debaixo da graça e da orientação do Senhor. E às vezes os nossos planos são frustrados. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ainda que os nossos planos sejam frustrados. Né? Então Deus vai agindo. E a gente precisa planejar e falar, Senhor, está nas tuas mãos. Né? Meu caminho é esse aqui. Se esse for o seu caminho também, vai ser bom. Mas se não for, eu estou aberto. Pode fechar a porta, pode quebrar os planos, pode rasgar a folha. Né? Rasga a folha. Que eu sigo os teus caminhos. Uhum. O que a gente pode aprender com ele no meio do caos? Assim, a gente está vendo um projeto finalizado. Né? Nós estamos vendo um Paulo escrevendo a partir dessa maturidade. Mas a gente vê também, em outros momentos, se não me engano, na carta de Coríntios, na 2 Coríntios, quando ele vai falar das suas aflições, ele fala que passou por aflições ao ponto dele se desesperar da vida. Ou seja, nem o Paulão né, era imune às dificuldades da vida. E quando a dificuldade vem, óbvio que ela mexe os nossos alicerces. É óbvio que é desconfortável, às vezes a gente chora, a gente questiona, faz parte da vida. Né? A grande questão é o que a gente faz a partir daí. A gente não pode, a gente não consegue evitar que a ansiedade, que a tristeza, que a apatia venha sobre nós. A gente não pode evitar. Mas a gente pode evitar que isso se torne um padrão na nossa vida. Por isso que esse mesmo Paulo, lá em Filipenses, vai dizer, não andem ansiosos. Ele está dizendo, olha, não pode, a ansiedade nunca pode passar na mente de vocês. Porque a gente sabe que é natural, a gente vai ficar ansioso. A questão é, como é que nós estruturamos a nossa vida quando isso acontece? Então o que nós vemos é um Paulo que sim, passa por adversidades, mas que ele escolhe voltar a pensar na obra de Jesus, na graça de Jesus. E isso faz com que o seu coração seja reposicionado. O Luquinhas perguntou um tempo atrás sobre a alegria, como é que a gente pode ser alegre e ao mesmo tempo, como é que pode ser alegre e triste ao mesmo tempo, né? Você tem como? Tem como ser alegre e triste ao mesmo tempo. Né? Quando a gente entende que a tristeza momentânea, ela pode ser sobrepujada pela alegria da esperança, pela alegria da certeza. Então, uma pessoa, por exemplo, que perde o seu ente querido, que está experimentando luto, ela vai sofrer a saudade.
Mas se no seu coração e na sua mente ela entende a obra de Cristo, ainda assim é um sofrimento com alegria. É um sofrimento com esperança. Porque é esse reposicionamento do coração. É quando eu sou abatido pela circunstância e por aquilo que a circunstância promove em mim, mas eu digo, não, eu não vou ficar nessa postura. Aí eu lembro lá de Jeremias, né? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não ser consumido e as suas misericórdias se renovam sobre mim todas as manhãs. Grande é a sua fidelidade. Vê o exercício? Veio? O que eu faço com isso? Tinha uma frase antiga que dizia assim, eu não posso impedir que pássaros sobrevoem minha cabeça, mas eu posso impedir que eles pousem e façam um ninho na minha cabeça. Né? Então é essa busca de vencer o que é natural por aquilo que é sobrenatural. E isso não acontece por acaso. Isso só acontece com intencionalidade, com oração e busca pela palavra, com gente de fé, que no dia que eu estou com a fé baixa, eu procuro gente que tem uma fé que está um pouquinho melhor, e aí essa pessoa vai dizer, não, Deus está no controle, o Senhor continua sendo soberano. E aí essa pessoa vai me lembrando daquilo que eu já sei. Por isso que Paulo em Efésios vai dizer, e eu vou dizer mais uma vez, alegrem-se. Ele diz, é segurança para vocês e é consolo para mim. Por isso ele repete as mesmas coisas. E às vezes a gente precisa repetir para nós mesmos. Mas às vezes a gente está tão fraco que a gente precisa que outras pessoas falem com a gente. Por isso da importância do corpo de Cristo.